Shalom, Deus abençoe. Pastor Tony, pastora Marta aqui, estamos aqui em Orlando, na Flórida, para abençoar a sua vida. Muito obrigado pela honra de conectar o nosso canal. Espero que você seja abençoado, oramos para que seja abençoado e que você passe esse vídeo para todos os seus amigos e mande entrar no nosso canal para ver os outros vídeos e ser abençoado. O que vamos falar aqui é muito relevante, é uma lição curta, mas poderosa. Vamos falar sobre quem somos, é a terceira lição da série Quem Somos, né? E eu falei já na primeira, você pode ver o vídeo depois, quem somos um, quem somos dois, está no canal do YouTube. Você vai ver que a gente falou que somos novas criaturas, filhos de Deus, somos sacerdotes, somos reis, somos sal da terra, luz do mundo. E hoje vou falar dois temas muito relevantes para nós hoje, a vida hoje que estamos vivendo, com essa crise que estamos vivendo agora, não é? Então eu quero só lembrar o texto de João 1,19. Quando perguntaram a João Batista, quando viram ele pregando, anunciando o reino de Deus, arrependeu-vos, e João veio com a mensagem de arrependimento, ele disse, perguntaram a ele, João, os levitas, os líderes religiosos nos mandaram perguntar a você, quem é você? O que é que você diz de você mesmo? Sabe qual foi a resposta de João? Ele disse, eu não sou o Messias. E aí perguntaram, o que é que você diz de você mesmo? Ele se limitou e disse, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Verso 23, ele respondeu, eu sou a voz que clama no deserto, como disse o profeta Isaías. Eu amo esta passagem. Então João disse que ele era o que Deus disse que ele era. É o que eu e você somos, amém? O que a Bíblia diz que somos. Não é apenas uma função, é mais do que uma função. É a sua identidade em Deus, em Cristo. Amém, meus queridos? Então, eu quero ir direto no texto, né? De 2 Timóteo, capítulo 2, e eu vou falar hoje sobre que nós somos soldados. Diga, sou soldado de Deus, soldado de Cristo. Amém? E quando eu penso nisso, eu vou logo para o texto de 2 Timóteo, quando Paulo, ele disse, 2 Timóteo 2,13, ele disse, como fiel soldado de Cristo, tome parte no meu sofrimento, pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante e por isso não se envolve em negócios da vida civil. Ok, primeiro deixa eu lembrar uma coisa aqui, você é um soldado e nós estamos numa guerra. Eu sei que há muito conflito no Brasil, aqui nos Estados Unidos, em Portugal, em tantas partes, não é dessa guerra que eu estou me referindo. Estou me referindo a uma guerra cujo inimigo nosso é o diabo, mas é um inimigo derrotado. É um inimigo que já foi vencido. Amém, querida? O diabo, Jesus disse, o diabo não vem senão para matar, roubar e destruir. João 10,10. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Glória a Deus! Em meio à guerra, em meio a esta luta que estamos travando, nós podemos viver a vida abundante de Deus. Amém? E também uma coisa importante, como soldado, você tem que lembrar que está incluído sofrimento. Por isso Paulo disse, como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte no meu sofrimento. Eu tenho família, o pai da Marta foi oficial do Exército durante a Segunda Guerra Mundial. E eu tenho muitos amigos eu tenho dois sobrinhos que servem nas Forças Armadas Americanas, né? Então veja, serviram, já estão aposentados já, ainda que são jovens ainda. Mas eu quero dizer o seguinte, por que sofrimento? Por que a gente sofre também, não é? Porque como soldado, já viu como o soldado é treinado? Me lembro de um amigo nosso lá em Israel, que nós servimos a Deus em Israel vários anos, em 78 a 85, e quando eu me lembro, falei com um deles, que me lembro até hoje, tem em minha memória, ele disse que o treinamento do soldado israelense é muito rígido. Ele comia 10 a 15 ovos no café da manhã, e pães, e mais isso, mais aquilo outro, porque era muito puxado o sofrimento. Porque quando você está na guerra, você tem que atravessar por pantanais, florestas, você passa por muito sofrimento. Eu me lembro um amigo nosso,
um pastor, um israelense, que viveu no Brasil muitos anos, já está com o Senhor, ele disse que eles ficaram cercados durante a Guerra da Independência em Israel, e eles tiveram que aprender a encontrar comida no mato, e ele contou-nos o que é que eles comiam para não terem morrido de fome. Então veja, há sofrimento quando estamos numa guerra, mas a vitória já é nossa garantida. Então, por isso Paulo disse, olha, participa do meu sofrimento. Então não se admire por estar enfrentando dificuldades. A vida com Cristo não é só maravilhas, há batalhas, há lutas, há dificuldades, há testes que nós temos que passar e vencer, porque estamos em guerra. Há um inimigo para vencer aqui na terra. Na verdade, já o vencemos, o Cristo já o venceu, mas nós temos que lutar para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Amém, querida? Na verdade, veja, eu sempre me lembro também dos amigos, eu estava lendo os valentes de Davi. Davi foi um guerreiro poderoso, ele enfrentou Golias e o derrotou, e eu me lembro de ter lido quando Davi chegou, depois de Golias estar desafiando o povo de Israel 40 dias, querida. 40 dias, imagine o tormento, e pela manhã ele ia todo dia desafiar, mande um homem que lute comigo, e aí eu penso que Deus ouviu tanto, mande um homem, que Deus concretizou o seu plano, enviou o homem Jesus, que foi o que derrotou o diabo de uma vez, porque ele se tornou carne, ele era homem 100%, e era Deus 100%, e ele venceu o diabo por nós, amém? Mas eu quero dizer, os valentes de Davi treinou valentes, porque ele era um valente. Veja, Saul nunca derrotou um gigante e por isso ele não tinha valentes. O Davi fez valentes porque ele tinha valentes com ele. Ele levantou um grupo de valentes. Em 2 Crônicas, capítulo 11, conta a história de alguns desses valentes. É impressionante. Se você vai em 2 Crônicas, capítulo 11, acho que é a 1 Crônica, eu me enganei aqui. 1 Crônica, eu tinha marcado aqui. Conta aí a lista desses valentes e o que eles fizeram, as obras que eles fizeram. Isto fala de nós, que nós somos hoje esses valentes, assim, os soldados famosos de Davi, versículo 10. Esta é a lista dos famosos soldados de Davi, junto com o resto do povo de Israel. Estes soldados ajudaram Davi a se tornar rei, e como o Senhor havia prometido, e conservaram forte o seu reino. É o que Deus está a precisar hoje de homens cristãos, mulheres valentes, para estabelecer o reino onde estamos, aqui na América, no Brasil, na Europa, em Israel, em qualquer parte da terra, aí na África, em qualquer parte do mundo, você pode e deve se levantar como soldado valente do exército do Senhor Jesus. Outra coisa que me encanta, querida, quando eu penso em nós como soldados, é que a Bíblia diz que um dos nomes de Deus é Adonai Tzvaot. Adonai Tzvaot, que significa o Deus, o Senhor dos exércitos. Eu vou ainda ensinar uma série sobre os nomes de Deus, não é? E vai estar depois no YouTube também. Mas este nome me encanta, porque fala que Deus tem exércitos, minha gente. Amém, querida? Quem são esses exércitos? Primeiro são os anjos de Deus, poderosos, não é? Depois são os anjinhos que muita gente pinta aí, com asinhas pequenininhas, com gorduchinhos. Não, esses anjos não são os anjos de Deus. Isso aí é a cabeça humana, de gente pequena, não é? Mas os anjos de Deus são poderosos, valentes. E depois, os santos que estão no céu, é um outro exército, eu creio, de Deus lá no céu. Depois, a igreja aqui na terra, somos nós. Somos os exércitos de Deus aqui na terra. Estamos numa guerra. Estamos em guerra, meus irmãos. Não é a guerra política que está se vivendo no Brasil, aqui e em outras partes do mundo. Não. É uma guerra contra demônios. Por isso Paulo escreveu a nossa luta, Efésios capítulo 6, verso 12, diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades. E a Bíblia diz também, em 2 Coríntios 10, Paulo escreveu aos Coríntios, e ele disse: olha, as nossas armas são poderosas em Deus. Em Efésios, Paulo fala da armadura. Nós precisamos pôr também a armadura de Deus e usar
a espada do Espírito, a arma de ataque, não é? Nós temos armas poderosas em Deus. Uma delas é a palavra de Deus, é a número 1, a palavra, depois a espada do Espírito, temos que ser guiados pelo Espírito para vencer. Amém, meus queridos? Depois tem outras armas, o louvor, a adoração, o confessar a palavra, o jejum, a ajuda dos anjos. São várias armas que o soldado de Cristo tem. Vamos usar as armas que Deus nos deu. Amém, meu amor? Você quer dizer alguma coisa, por favor? Diga alguma coisa. Sim, eu quero. Eu estava lembrando aqui quando você falou sobre... talvez você não mencionou isso, mas a gente estava falando sobre isso antes da gravação, que Deus nos deu de volta a autoridade que Adão e Eva perderam lá no Jardim do Éden, né? A autoridade de governar, de dominar. E quando Jesus veio ao mundo, ele restaurou ele nos deu de volta essa autoridade, né? E é tremendo a gente pensar isso. Para que ele nos deu essa autoridade de volta? Foi para a gente fazer alguma coisa com ela. Então, o que é essa coisa que a gente tem que fazer com essa autoridade, né? É lutar contra o inimigo, lutar contra as adversidades da vida, porque o inimigo está nesse mundo. O diabo, como meu marido mencionou, a nossa luta não é contra sangue, contra carne, contra pessoas, contra o patrão, contra seja quem for, contra o governo, contra nada. A nossa luta é contra as potestades, os dominadores desse século, contra Satanás, os príncipes das trevas. Então, claro que o diabo usa as autoridades, usa o que ele quer, mas Deus deu a nós, a sua igreja, a autoridade para a gente fazer a verdadeira guerra. E a igreja de Cristo, eu creio que ela vai vencer todas as adversidades quando ela tiver a consciência primeira que ela, a igreja, cada um individualmente que faz parte da igreja de Cristo, se conscientizar que é um soldado, um guerreiro. E nós temos que usar nossas armas, como meu marido falou, como ele mencionou Davi. Davi foi um homem, um guerreiro, um homem que foi o único homem na Bíblia que foi chamado segundo o coração de Deus. Se nós analisarmos a vida de Davi, assim, os pontos fracos da vida de Davi, ele era um homem falho, cheio de defeitos, igual a cada um de nós. Mas ele tinha uma qualidade que agradava a Deus tremendamente. A qualidade dele era a humildade, ele reconhecia de imediato o seu erro. Ele era um homem que separava seu tempo, ele gastava as primeiras horas, poderia assim dizer, ele priorizava Deus em sua vida. Uma parte dos salmos foram escritos por Davi, tremendo adorador, né? Era um adorador. Então muita gente pensa que para ser como Davi, você tem que ter uma chamada, ser um pastor, tem que ir para um seminário. Não precisa dar nada disso. Davi não foi para seminário, Davi não foi para nada, mas ele foi um guerreiro que venceu um Golias, um gigante que o exército inteiro, por muitos e muitos dias, não conseguiu vencer. Um exército que estava preparado, treinado e não conseguiu vencer. E Davi, aparentemente, aos olhos dos homens, não tinha preparo nenhum, não foi para uma escola de soldados, ter lá, guerrear, nada. Apenas ele tinha 2 experiências poderosíssimas. Havia vencido 2 gigantes para eles anterior, que era... Ele matou um leão e os gigantes, foi a escola que ele teve. E trabalhou com ovelhas. As ovelhas, eu creio que ensinou muito a vida de Davi, porque as ovelhas são dependentes do pastor, as ovelhas são humildes, as ovelhas são obedientes, são mansas. Então ele aprendeu que essa era a verdadeira qualidade de um guerreiro, ser humilde, ser manso, não usar a sua força, entendeu? Mas ele usou a força de Deus na hora certa, para o lugar certo. Então, como ele recebeu essa força de Deus? Não foi pelo seu treinamento. Ele teve um treinamento, sim,
que ele não estava nem se dando conta, Deus o estava treinando. Mas ele fez a parte dele, que eu acho isso poderoso. Ele gastava seu tempo quando estava ouvindo, cuidando das ovelhas ali. Ele adorava a Deus. Foi ali que Deus o inspirou tremendamente. Então, a palavra que eu tenho para você, para nós, é a gente lembrar, nós somos, acima de tudo, de guerreiros, somos ovelhas. E somos como Davi, somos guerreiros. E o nosso papel é esse, ter humildade de todos os dias estar na presença de Deus, buscar a orientação de Deus, depender de Deus completamente para tudo na nossa vida, se encher do Espírito Santo de Deus, que é o poder para vencer todos os gigantes, todas as adversidades da vida. Eu ia ensinar que somos ovelhas, mas eu vou deixar para a próxima lição, porque por causa enfim, eu sinto que esse é um momento próprio para nós orarmos. Muitas pessoas estão vendo esse vídeo, vão ver esse vídeo no nosso canal, que estão passando por grandes adversidades, muito grandes. Essa crise trouxe desestabilidade e trouxe também oportunidade, podemos pensar nisso. Então nós queremos orar agora. Quero orar primeiramente por todos aqueles que nunca entregaram suas vidas a Cristo, que talvez não sabiam quem eram ainda, mas agora estão conhecendo, sabendo quem é você agora em Cristo Jesus. Eu queria dizer só uma palavrinha que meu marido aí falou. Deus está nos preparando realmente. Nós não sabemos o futuro que nos espera, eu digo, que espera a Igreja de Cristo. Talvez seja um futuro mais apertado, mas a verdade é que Deus está nos preparando. É tempo da gente se encher para a volta de Cristo. É tempo da gente se encher de Deus, se encher do poder através da leitura da palavra, orando. Mesmo que você não vá à igreja, é importantíssimo que você vá à igreja. Nós temos que ter comunhão. Eu creio assim que há alguma unção. Eu não vou dizer que isso é uma realidade, porque a Bíblia não fala nada disso, mas eu creio que há uma unção derramada do Espírito Santo de Deus que vem, porque o Salmo fala, né, que o óleo vem pela barba, vinha pela barba de Arão para o resto do corpo. E isso dá a ideia de que Deus derrama uma unção especial na igreja através do pastor, especialmente do pastor, quando nós estamos congregados, quando nós estamos reunidos. Há uma unção que você não vai receber ela em lugar nenhum, a não ser ali quando você está congregado. Mas se por acaso, como agora, esse tempo de coronavírus, que foi um tempo que nós não podíamos nos congregar, é claro que a unção de Deus vai vir sobre nós, porque nós não nos congregamos, porque não podíamos. Como agora já estamos começando. Já estamos começando. Então eu quero encorajar. Há muita gente que diz, eu leio a Bíblia, eu vejo os cultos pela televisão. É muito importante isso também, mas isso não traz, não justifica, não substitui. E você não vai receber aquela derramada do Espírito, porque você não está indo porque não pode ou porque não está doente. Você não está indo porque há uma certa rebelião no seu coração, ou alguma rejeição contra a Igreja de Cristo, ou rebelião de se submeter a algum pastor. Há muita gente que diz, se eu ouvir a Deus, eu ouço a palavra, não é assim. Nós temos, mais uma vez, como meu marido mencionou, sermos verdadeiramente ovelhas. A ovelha tem o coração unido para aprender e ouvir. Isso eu vou falar melhor no próximo vídeo, que vai ser quem somos. Esse é o 3, o 4, eu vou falar mais sobre isso. Eu tinha minhas notas para falarmos hoje, mas por causa do tempo, eu quero me deter aqui nesses 20 minutos. Mas eu quero encorajar você, como disse a minha esposa, a ver depois o vídeo que vai sair depois desse, vou falar sobre isso. Quem somos ovelhas. Aliás, é um capítulo do nosso livro, que está para sair a segunda edição. Então eu quero animar você a se levantar como soldado de Cristo. Primeiro como soldado de Cristo, não é? Porque Deus é o Senhor
do seu exército. Amém. E você faz parte dele. E eu quero orar agora por todos que estão aqui agora vendo esse vídeo, que nunca entregaram a vida a Jesus. Ore agora após mim, ore após agora, repita esta oração onde você estiver, seja aqui no Brasil, na América, no Brasil, na Europa, na África, em Israel, onde estiver. Então ore agora após mim, diga: ó Deus, eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Creio em Jesus Cristo. Creio em Jesus Cristo. Que Ele morreu na cruz. Ele morreu pelos na meus cruz, pecados. pelos meus pecados. Eu confesso agora. Eu confesso Perdoa agora. os meus pecados. Perdoa os meus E eu pecados. recebo Jesus. E eu recebo Jesus como meu único Salvador. Como meu único Salvador. Como meu único Senhor. Como meu único Senhor. E para sempre. Para sempre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada. Escrever o meu nome no livro da vida. Por escrever o meu nome. E eu que estava longe. Eu que me afastei, Senhor. Volto para Ti agora. Recebe-me de volta. Em nome de Jesus. Purifica-me. Sou Teu para sempre. Sou Teu para sempre. Amém e amém. Que maravilha. Deus abençoe. Nós abençoamos a sua vida, abençoamos a sua família, abençoamos o seu casamento, Amém. Abençoamos os seus negócios, abençoamos o seu trabalho, abençoamos toda a sua família e agora declaramos que você vai se levantar como a Bíblia diz que você é. Amém. Você é uma nova criatura, você é um filho de Deus, você é um sacerdote, você é um rei, tem autoridade agora. De novo, Deus restituiu autoridade a nós quando enviou a Cristo. Você é sal da terra, você é a luz do mundo e você é um soldado. Estamos numa guerra, mas nessa guerra já somos vencedores. Deus abençoe. Então, passe este vídeo por todos os seus amigos, compartilha com todos e nós agradecemos pelo privilégio de estar sendo o nosso, ser abençoado, nos abençoar também e ver o nosso vídeo. Deus abençoe, aguarde os nossos próximos vídeos, clica aí no sino também e aguardamos você de novo para aprender um pouco mais e crescer em Cristo, em nome de Jesus. Um grande abraço nosso, em nome de Jesus.